Pensei muito em gravar esse vídeo, porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente como youtuber, né, acaba sendo, assim, uma pessoa pública, basicamente, né, embora eu tenha poucos seguidores, poucos inscritos. Então eu pensei muito, mas muito, muito mesmo em falar pra vocês sobre essas dificuldades da Micaela, porque eu não queria que no futuro ela fosse taxada como alguém que tem essas dificuldades, sabe? Ou que tem certa coisa, né? Pra vocês poderem entender, eu vou explicar só um pouquinho de antes, desde o iniciozinho até agora, pra vocês poderem entender um pouquinho melhor. A Micaela, desde que ela era bebezinha, ela sempre, eu brincava que ela era muito estressada. E assim, eu brincava, mas eu brincava mesmo, assim, eu brincava, Micaela é meio estressadinha, eu falava, tem uma personalidade muito forte. Porque o tempo de espera dela era muito curto, assim, ela não tinha muita paciência, desde recém-nascida mesmo, ela não tinha muita paciência. E aí eu brincava que a Micaela, ela era meio estressada, ela tinha puxado o papai, eu brincava um pouco assim. Um outro fato que me fazia perceber que a Micaela era um pouquinho diferente, é que a Micaela, ela logo desapegou do peito. E até fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, o quanto ela era desapegada, assim, realmente com o peito. Ela era muito apegada a mim, mas, assim, não muito, mas ela me via e me queria como qualquer outra criança, né? Que quer a mãe o tempo todo. Mas a Micaela era assim, ela mamava e depois que ela se sentia satisfeita, ela não queria mais ficar no peito. E eu assim, tinha um contato com outras mães que falavam que as crianças, os bebês dormiam no peito, né? Que a maioria dos bebês gostam de dormir no peito, mamando. E a Micaela não, a Micaela com 2 meses mais ou menos, ela já não queria mais dormir no peito. Então isso também me fez, assim, achar um pouquinho diferente, que a Micaela não tinha essa dependência do peito que as demais crianças tinham, mas eu até então achava ok, porque eu pensava assim, poxa, ela é desapegada, né? Eu pensava na minha cabeça assim. Só que isso era muito difícil porque ela não tinha facilidade pra dormir. Um outro problema que a Micaela tinha muito é que a Micaela era muito difícil de pegar no sono, mas muito difícil mesmo. Eu já fiz milhares de rotinas de sono com a Micaela, muitas mesmo, e eu tentei de verdade, não é uma tentativazinha não, eu tentei mesmo. Eu ficava tipo 3 horas pra colocar a Micaela dormir e a Micaela não dormia. E depois a Micaela começou a dormir só balançando ela no carrinho, ou se não ninando ela, enfim, eu tinha muita dificuldade de colocar ela pra dormir, até porque era assim, quando ela dormia 9 horas seguidas, então a única dificuldade dela era realmente pegar no sono. Mas dormir, ela dormia super bem. Uma outra coisa também que a Micaela tinha de um pouco diferente é que ela tinha muita dificuldade de sair da rotina dela. Quando a gente tentava ir na igreja, ela com poucos meses, mas ela chorava o tempo inteiro, assim. A nossa igreja hoje, atualmente, o culto é pela manhã. E foi esse um dos motivos... Eu tô segurando o cartão aqui, não sei porquê. E foi esse um dos motivos de nós escolhermos mudar de igreja. Porque a nossa igreja, o culto era à noite, né? A escola dominical era antes do culto da noite, a igreja que nós estávamos. E a Micaela simplesmente chorava o culto inteiro. Ela era muito inquieta, ela tinha muita falta de paciência, realmente, assim, eu não sei explicar. Ela era muito difícil mesmo, era impossível acalmá-la e ela não ficava calma no peito. Eu achava que era fome, mas ao mesmo tempo ela mamava muito, eu tinha muito leite, ela era muito gordinha. Então eu comecei a introdução alimentar antes, por achar que ela estava insatisfeita. Comecei 2 semanas antes dos 6 meses, mas nada adiantou, assim, ficou na mesma. E esse até foi um dos motivos, né, como eu falei, de nós irmos pra uma igreja, e nós irmos pra uma igreja que o culto fosse pela manhã, porque a gente achava que a Micaela ia funcionar melhor de manhã, e isso realmente deu muito certo, graças a Deus. Então a Micaela tinha muita dificuldade. Uma vez nós eu levei ela pra célula, e eu tentando ir, né, porque eu queria muito participar, né, da célula da nossa igreja, e ela, assim, ficou, assim, gente, no estado de desespero que ninguém entendia, porque ninguém conseguia acalmá-la. Eu botava ela no peito, nada. Saía pra rua, nada. Ela entrou em um transe de desespero que eu fiquei, assim, chocada. Sério, assim, foi desesperador. Nem no carro, a gente voltando, a gente pediu um Uber pra voltar, nada. O que fez ela voltar pro eixo dela foi eu colocar a Luna. Quando eu coloquei a Luna, porque a Micaela sempre gostou muito de ver show da Luna. Quando eu coloquei a Luna, ela acalmou. Por quê? Porque ela voltou pra uma coisa que ela estava acostumada, que é ver Luna, pra rotina dela. Então ela acalmou e dormiu rapidamente. Aquele episódio foi assim, aquela pulga atrás da orelha, porque eu não conseguia acalmar ela de jeito nenhum. Eu ficava assim, que isso, gente? Eu não entendi. Enfim, a gente também percebia durante esses mesezinhos de vida da Micaela, antes do aninho, que ela não repetia o que a gente fazia, né? Geralmente, só que a gente não percebia que era normal.
porque a gente achava que ela era muito pequenininha, né, antes de 1 ano, enfim. Até que minha mãe falou assim comigo: Priscila, tá chegando a festinha de 1 aninho da Micaela, ensina a Micaela a bater palma, né, parabéns dela. E aí ensina a falar 1 aninho, apontar, fazer o número 1. E eu na minha cabeça achava que ela não ia conseguir, porque as coisas que a gente ensinava pra ela, tipo, dar tchau, ela não dava tchau, essas coisas que as crianças já fazem até mesmo antes de 1 ano, a Micaela não fazia. Então eu achava que seria impossível a Micaela aprender, mas eu tentei ensinar pra ela por diversas vezes. E não, antes de 1 aninho ela não bateu palminha, ela não dava tchau, não mandava beijo, nada disso a Micaela fazia, mas até então eu tava achando que ia ser feito no tempo dela, porque a Micaela tava fazendo tudo um pouquinho depois do que as outras crianças. Por exemplo, engatear, a Micaela só foi engatear com 10 meses. Andar, a Micaela só foi andar com 1 ano e 2 meses. Ela demorou pra ficar em pezinha também. Eu achava que a Micaela tava demorando pra fazer isso porque ela era muito gordinha. Mas enfim, mas até que assim, e foi um pouquinho depois do que as crianças fizeram, mas estava dentro do prazo, digamos assim, né? 10 meses pra engatear, muitas crianças engatiam com 10 meses. E 1 ano e 2 meses, muitas crianças típicas mesmo também andam com 1 ano e 2 meses. Então até aí beleza. Mas aí quando ela completou 1 ano, eu comecei a perceber que ela não estava atingindo os marcos basicões de desenvolvimento. Aí eu comecei a pesquisar na internet qual eram os marcos de desenvolvimento, aquilo que a Micaela tinha que ter alcançado, tipo, o básico dos básicos, sabe? Que ela tinha que estar fazendo. Aí eu comecei a pesquisar isso e percebi que a Micaela não tinha alcançado ali aqueles marcos de desenvolvimento, assim, básicos de fala, principalmente. Porque acontecia, a Micaela, ela sempre foi muito habilidosa com as mãos. Então ela comia sozinha, ela sempre foi boa de comer sozinha. Ela sabia, sabe, por exemplo, até hoje, abrir e fechar a garrafa, encaixar, ela meio que encaixava as pecinhas dela de encaixar. Mas uma outra coisa também que eu percebi é que a Micaela não tinha muito interesse pelos brinquedos. Boneca, por exemplo. A Micaela não brinca de boneca, assim, de minha nenenzinha. Ela não me imita, sabe? Tipo, de cozinhar, pegar a colher de pau e fingir que tá cozinhando. E não é porque eu não dê pra ela a colher de pau, a bacia, nada. Eu dou tudo pra ela. Ela fica à vontade aqui pra pegar o que ela quiser no armário, que eu nem ligo, eu deixo ali de propósito mesmo. Então assim, a boneca, eu brincava, filha, neném e tal, e ela não tinha nenhum interesse pela boneca. Ela pegava, mexia no olho da boneca, fazia qualquer coisa, menos brincar com a boneca de neném, ninar na boneca. Mas aí, então, beleza, assim, sei lá, uma coisa dela, não gosta de boneca, né? Enfim, coisa desse tipo. Então a Micaela não brincava com função com os brinquedos. E aí, então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a pesquisar, então, o que eu poderia fazer, atividades e tudo mais. E aí eu encontrei, não sei qual foi o dia, eu encontrei o YouTube, o canal do YouTube da doutora, né, da psicóloga Maíra Gaiato, que já foi até no canal da Flávia Kalina, enfim. E aí, então, foi que eu me deparei ali com características de crianças autistas. E assim, gente, de primeira eu fiquei preocupada, mas eu falei assim, gente, caraca, tem tudo a ver com as características da Micaela. Então é isso, eu falei, cara, é isso, só que eu não entendi o grau da dificuldade que isso era e o que isso iria implicar no futuro, sabe? Tipo, como que a gente ia lidar com isso. E aí, então, minha princesa, deixa eu mostrar essa simpatia pra vocês. Porque o meu neném, gente, é uma simpatia. O meu neném é a coisa mais bonita da face da terra. É a princesa da mamãe. Eu tô pelada, a mãe não gosta que você apareça assim. Não curto muito aparecer sem camisa, não, pra ser sincera. Mas, enfim, tá muito calor, pessoal. Tá muito quente pra eu ficar de camisa aqui em casa. Aí, eu não sei se ela vai deixar. E aí foi quando, então, gente, eu me deparei com essa questão do autismo. E eu comecei a pensar que a Micaela poderia ter, então, um autismo leve. E aí eu falei com o Pedro e comecei a pesquisar muito, a ler muito, a ver muito vídeo, a pensar 10 mil vezes, a analisar cada detalhe da Micaela. Então eu resolvi levar a Micaela na pediatra, porque eu entendi que a Micaela tinha que primeiro passar pela pediatra, para que a pediatra, já que pelo plano, né, indicasse a Micaela para um neuropediatra e assim a gente fosse seguindo com a investigação e tudo mais. E aí eu pedi muito a Deus que a pediatra me desse atenção, graças a Deus ela me deu bastante atenção, ela viu que a Micaela realmente era um caso de indicação para neuro.
E aí ela me passou um pedido, né, para que eu me encaminhando pro neuro, explicando tudo pro neuro que eu tinha explicado para ela. E aí então nós marcamos o neuro, levamos a Micaela no neuro. E aí lá no neuro ele não conseguiu, né? Você quer subir? E aí no neuro, gente, ele não conseguiu examinar a Micaela de fato, né? Porque a Micaela estava dormindo quando ela foi. Mas eu levei no dia, o Pedro levou uma listinha com todos os sintomas assim da Micaela, né? E eu vou tentar falar pra vocês um pouquinho dos sintomas da Micaela. Sintomas não. Sintomas não, mas gente, das características da Micaela. Já falando uma característica, a Micaela faz muita bagunça. Ela tá mexendo aqui numa coisa aqui que não pode, no cabo da mamãe, né? Desce então, vai lá, desce com esse negócio. Enfim, a característica, aí eu vou ler pra vocês aqui. Então o Pedro levou essa listinha que eu fiz, porque no dia eu não pude ir, porque como vocês sabem, né, vocês que acompanham aqui o canal, eu estava grávida, né, eu engravidei, infelizmente tive um aborto espontâneo, e aí eu tive, né, esse aborto, aí então eu estava grávida em repouso, então não pude ir com eles, por conta que eu tinha que ficar em repouso mesmo em casa. Então eu fiz uma lista, expliquei, o Pedro já sabia de tudo também, tinha explicado tudo pra ele, e pedi para que ele levasse então e falasse tudo pro neuro. E ela tava dormindo, ele também não quis acordar ela, e o Pedro só explicou tudo. E ele pediu então 2 exames pra Micaela, que eu vou deixar aqui embaixo, porque agora eu me esqueci o nome, tá? E nós ainda não fizemos esses exames. Então ele nem falou muito sobre a Micaela, ele só pediu pra fazer os 2 exames, ele também tinha chegado atrasado, foi uma coisa meio corrida. E eu entendi que ele entendeu que a Micaela realmente tinha uma suspeita de ter alguma coisa realmente. Então eu vou falar pra vocês rapidinho que a Micaela tem de características diferentes, digamos assim, né? Diferente de uma criança da idade dela. A Micaela, ela não fala mesmo. Ela fala, não que ela não fale, ela não fala palavras do português da gente. Ela fala, eu brinco que fala o bebenês, né? E eu já fico muito feliz por isso. Ela fala o bebenês fazendo expressões. E eu acho isso uma coisa legal, na minha opinião. Eu não sou especialista nem nada, mas ela faz até expressões, sabe? Enquanto ela fala essa linguinha dela, que vocês vão até ouvindo durante o vídeo, né? Então ela não fala, assim, palavras normais. E não é falta de incentivo, a gente fala muito com ela, a gente conversa muito com ela, mas ela não repete o que a gente fala. Então, um exemplo, a gente estava tentando uma época atrás, né, a gente estava tentando ensinar para ela as partes do corpo. Até hoje eu tento ensinar para ela as partes do corpo. Então eu falo, filha, barriga. A barriga da Micaela, barriga. E eu faço sempre assim expressões e tal, né, para ela ficar mais interessada. E aponto e faço, já tentei de várias coisas. E ela não repete, não fala assim, barriga, igual outras crianças da idade da Micaela. Por exemplo, a gente vê um cachorro na rua, eu falo, filha, uau, uau, olha que legal, uau, uau. Senão já tentei também falar cachorro para ver se ela se interessava mais, mas não rolou. Mas ela também não repete uau, uau, ela também não repete, nem muito menos cachorro. Então tudo que a gente tenta falar pra ela, ela não repete. Então ela só fala essas coisinhas da língua dela, e eu percebo que são sempre as mesmas coisas. Agora ela até falou diferente, então ela fez um som com A, foi um pouquinho diferente. Então graças a Deus por isso, mas geralmente ela fala sempre a mesma coisa, a mesma linguinha dela, as mesmas palavrinhas que ela inventou, né? Então, ou seja, né, as crianças da idade da Micaela já estão falando uma palavrinha, até 2, uma frasezinha. Com 2 anos, a criança precisa estar falando uma frasezinha, nem que seja uma frasezinha pequena, né? Ela precisa de alguma forma já estar se comunicando. E a Micaela não fala nada. Ela só fala esses sonzinhos dela mesma. Então isso foi uma coisa que me trouxe bastante preocupação e me traz preocupação, porque isso dificulta ela no relacionamento, né, com as outras crianças. Então a Micaela, a única palavra que ela fala é mãe. E é claro que eu fico muito orgulhosa disso, né? Enfim, me sinto bem feliz quando ela me chama mãe. Pra mim, assim, é maravilhoso realmente, assim, eu amo, assim, qualquer coisa que a Micaela faz diferente do que ela faz, do que ela sabe fazer, pra gente, assim, já é uma conquista maravilhosa. E eu tô falando isso de uma maneira bem tranquila, gente, porque eu já chorei muito, tá? Fiquem certos disso, já chorei demais. Ontem de madrugada eu chorei muito, ontem também fiquei muito mal, por ver essa disparidade entre a Micaela e as outras crianças, fiquei preocupada de como vai ser no futuro. Tudo isso que vocês já sabem, vocês como mães se preocupariam da mesma forma que eu.
Então, mas hoje eu tô bem mais tranquila pra falar sobre isso. Ela também tinha aprendido a falar outras palavras, mas infelizmente ela desaprendeu. Uma vez ela aprendeu a falar eita, mas não voltou a falar. Ela também falava tatai. Ela falava tatai em alguns momentos que ela precisava chamar o Pedro, né, o papai. Mas depois ela não falou mais. A gente insiste muito, muito, muito mesmo. Até tinha gravado um vídeo, aqui pra vocês falando da consciência que eu estava ruim por eu achar que eu não estava brincando o suficiente com a Micaela e por isso ela não estava se desenvolvendo. E na verdade não era isso, gente, não era falta de eu estar com ela, sabe? A criança, por mais que você não esteja ali brincando com ela o tempo todo, ela vai repetir o que você faz. É uma coisa natural da criança, assim, é totalmente natural. Eu tava vendo ontem uma psicóloga falando isso. Não, perdão, eu tava vendo ontem uma neuro falar isso, na verdade. Ela falou que você não precisa necessariamente ficar ali com a criança brincando pra criança poder aprender a te imitar. Ela vai te imitar. Simplesmente, é uma coisa natural dela. Então, é claro que você tem que passar tempo com seu filho. É claro que quanto mais tempo você passar, mais ele vai aprender. Mas não é por conta do tempo que eu passava. E eu passava 24 horas com a Micaela. Eu tava o tempo todo falando com ela, conversando com ela. Então eu tava me sentindo culpada, mas na verdade era uma coisa realmente dela. Não era uma culpa minha, sabe? Mas mãe sempre se sente culpada, não tem jeito, né? Uma outra característica da Micaela é que ela também ainda não consegue seguir ordens básicas, sabe? Por exemplo, filha, pega a bola pra mim. Filha, pega o livro. Ela, mesmo mostrando, mesmo ela já sabendo o que é a bola, o que é o livro, o que é a garrafinha, ela não segue essas ordens, assim, ela não consegue entender, ela não pega, ela só, a Micaela, como ela sabe muito identificar quando a gente tá feliz, quando a gente tá rindo, ela ri, quando a gente tá com uma cara de mais bravo e ela fez uma besteira, ela fica disfarçando, ela se esconde, ela esconde o que ela pegou de errado, ela faz aquela cara de, eu posso fazer isso. Ela identifica essas coisas na gente, quando a gente tá brigando, quando a gente tá feliz. Então isso é um ponto muito positivo, na minha opinião, pra Micaela. Mas essas coisas de quando eu vou fazer atividades com a Micaela, por exemplo, raramente ela consegue fazer de primeiro o que eu tô fazendo. Ela tem um pouco de dificuldade pra repetir, pra seguir, ó. A Micaela, gente, ela, por exemplo, ainda não aprendeu a dar tchau, né? Não aprendeu a dar tchau, não aprendeu ainda a mandar beijo. Então, por exemplo, ontem, quando nós estávamos nos despedindo, né, de manhã, ontem a gente desceu 2 vezes, né? Mais cedo a gente estava brincando, a Micaela estava brincando com outra menininha, muito espertinha, inclusive, uma graça. E ela falou assim, até amanhã, quando a gente estava se despedindo delas, da mãe, né, e da menininha, que tem a mesma idade que a Micaela. Então, assim, ela entendeu que nós estávamos nos despedindo, sabe? A filhinha dela. Mas a Micaela não, assim, não emite, assim, muitas emoções em relação a isso, ou ela não consegue compreender que a gente tá indo embora, né? Enfim. Então, a Micaela, por exemplo, poderia, de repente, aí eu tchau, e eu sempre faço. Gente, independente do que a Micaela consiga ou não fazer, eu sempre faço o correto pra ela. Às vezes, até mesmo a gente se sente assim meio doida, né? Por estar fazendo uma coisa que eu sei que ela não vai saber, não vai entender, né? Não sabe fazer ainda. Então, assim, é difícil porque a gente se sente meio que fazendo uma coisa que não faz muito sentido, na verdade. Parece que não tá funcionando, né? Porque ela não responde, né? Então eu sempre falo, assim, por exemplo, aqui nos vlogs, né? Muitas vezes, eu falo assim, fala oi pessoal, oi. Então tudo o que eu ensinaria pra Micaela, se ela soubesse repetir tudo o que eu faço, eu ensino pra ela mesmo sem ela saber. Então quando alguém vai embora, eu fala tchau, tchau, tchau. Que a Micaela já imitou uma vez quando eu fiz assim, desse jeito. Então eu falo com ela, filho, dá tchau, tchau. Só que ela realmente não imita. Então até quando ela faz alguma coisa errada, eu falo, filha, não pode. Eu explico pra ela o porquê, mesmo ela sem entender. Então tudo que eu faço com ela, eu faço como se ela compreendesse tudo. Eu não fico tratando ela de maneira diferente porque ela não repete ou porque ela não fala comigo, sabe? Eu faço tudo como se ela falasse, como se ela repetisse. Tá. Então, assim, não pensem que eu trato a Micaela diferente, porque eu não faço isso, assim.
eu ajo com ela da maneira mais natural, como se eu agisse com qualquer outra criança, assim, sabe? A Micaela, gente, ela tem contato visual, assim, não muito, mas ela tem contato visual, sim. Quando a gente fala com ela, na verdade, quando outras pessoas chamam por ela, ela não olha. Raramente ela olha pelo nome dela. Mas quando eu chamo ela, ela olha. Eu não sei se é por conta da minha entonação de voz, porque eu falo com ela 24 horas, ou se é porque ela realmente entende o nome dela. O Pedro também, quando chama, a maioria das vezes ela olha, mas às vezes ela também não olha, mas é normal. É uma criança que entende, né, certinho e tal, enfim, uma criança que esteja ali desenvolvendo normalmente, uma criança também pode às vezes não olhar. Isso é uma coisa que também, enfim, é meio... Ela não gosta muito de contato físico, assim, tipo de ficar abraçada, do chameguinho, sabe? De ficar assim agarradinha. Ela não gosta muito. Mas quando ela tá com sono, é o que mais ela faz. Então ela chega perto, quando ela vai mamar, por exemplo, ela vai tomar o leitinho dela, né? Ela chega pertinho, ela fica fazendo carinho. Ela, sempre que ela bebe o leite, ela sempre quer fazer carinho no meu braço. Então ela é muito carinhosa. Embora ela não goste muito de ficar pegando ela é muito, muito, muito carinhosa. Quando ela vai dormir, ela gosta de ficar pertinho. Às vezes ela quer dormir embaixo da perna do Pedro. Então, assim, em relação a essa coisa do contato visual, ela se interessa por se aproximar, né, das pessoas, só que ela tem interesses pelas pessoas diferentes. Por exemplo, quando ela vai se aproximar para uma pessoa, às vezes ela pega, ontem, por exemplo, ela querendo se aproximar da Rafinha para falar com ela pegou o bracinho da Rafinha e fez assim. Pegou o braço aqui, o braço da Rafinha, ela botou a boca. Então eu falei, filha, não é assim. Aí tentando explicar, né? Mas ontem ela tava também. Então eu tentando explicar pra ela, tentei explicar pra ela que não era assim que ela deveria se comunicar com a Rafinha. Mas ao mesmo tempo eu deixei ela livre também, não vou ficar toda hora ponderando, né? A menos que ela não machuque, não morda, não faça nada disso, eu não vou ficar ponderando todas as atitudes dela o tempo todo. Até porque as crianças acabam se entendendo. Ela assim, ela já esteve muito mais nervosa quando estava no meio de muita gente. Ela chegava assim na célula, por exemplo, ela ficava sempre assim. Ela tem muito essa mania de ficar assim, abanando a mãozinha, né? Demais. Ela sempre faz isso. Então, às vezes, ela chegava na célula e já ficava assim e ia pra perto de mim. Porque tinha bastante gente e tal, mas agora ela já super se acostumou. Ela já vai andando pela casa, porque é sempre na mesma casa. Então, dependendo do local, assim, raramente... Antes ela era muito pior em relação a isso, mas eu acho que o convívio com as pessoas da nossa igreja, sempre muita gente, barulho e tal, na rua também, isso acabou ajudando ela a ter um convívio melhor, assim, em relação às pessoas, sabe? Às vezes quando ela chega em alguma reunião de família, alguma coisa assim, ela também fica bem aflita, às vezes ela dá umas crises de choro, mas geralmente ela sabe lidar bem, assim, com as pessoas. Graças a Deus, às vezes ela chega perto, mas ela chega, por exemplo, não pra falar. Ela chega pra poder botar a mão no olho da pessoa. Ela acaba reparando alguma coisa que a pessoa tem, que ela acha interessante, e ela vai pra tocar, mas não necessariamente para interagir, sabe? Mas isso também é uma coisa legal, porque pelo menos ela não é envergonhada. Ela chega perto da pessoa pra se comunicar de alguma maneira. Então o que a gente precisa alinhar é a forma que ela vai se comunicar com essa pessoa, né? Uma outra coisa também é que a Micaela, quando a gente ensina alguma coisa pra ela e ela consegue aprender, ao invés dela fazer com as mãos dela, ela pega na nossa mão pra poder fazer. Então eu falo, filha, você consegue, você é capaz, faz. Aí eu tento criar, é por isso que eu preciso estudar mais sobre isso, porque a gente precisa de métodos corretos, né? Mas eu criei alguns métodos para que ela fizesse, para que ela entendesse que ela consegue fazer, sabe? E isso tem até funcionado. Mas a Micaela, gente, ela é extremamente sorridente. Ela é extremamente feliz, realmente, sabe? Ela é super simpática. Eu falo com ela, filha, não sei o que, ela abre um sorrisão, as pessoas falam com ela já sorri. Assim, ela é uma bebê, assim, maravilhosa. Ela tem que estar fazendo umas pirracinhas, né? Ela faz pirraças como qualquer outra criança e eu corrijo ela normalmente, né? Enfim, depois eu até posso explicar um pouco mais como eu faço pra poder corrigir a Micaela. Ela tá chegando perto dos 2 anos, então ela quer fazer o que ela quer.
né? Ela quer que as pessoas estejam como ela quer, ela também tem muito isso, ela empurra muita gente pra poder estar no lugar que ela quer, ela gosta de organizar as coisas, dos métodos dela. Então, assim, ela tem uma personalidade forte, mas ela é muito simpática, muito amável. Enfim, as pessoas que, por exemplo, tem contato com ela e que não tem contato com outra criança da idade dela, não vão perceber nada de diferente. Porque a Micaela não é uma criança que fica tendo atitudes esquisitas. Não é a Micaela esquisita assim, gente. Eu sei, eu não tô... A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, né? Porque tem crianças que têm atitudes esquisitas, mas não é culpa delas, entendeu? Então a gente precisa ter essa sensibilidade pra entender essa mãe que tá cuidando de uma criança assim, que tem uma criança assim. Então hoje eu tô pensando muito mais em tudo que eu falo. Por que eu decidi compartilhar isso tudo com vocês? Primeiro porque eu me vi muito sozinha nisso tudo. Como eu falei com vocês, hoje eu tô bem mais tranquila pra falar sobre isso, mas não quer dizer que eu vou estar sempre tranquila, não quer dizer que eu não vou ficar triste com isso. Ninguém quer que seu filho tenha qualquer dificuldade. Ninguém quer que seu filho tenha dificuldade alguma. A gente quer que ele se alcance todos os marcos de desenvolvimento e alcance até marcos maiores, seja até mais inteligente, mais esperto, passe por algo que vai trazer algum problema, alguma dificuldade pra ele, né? A gente quer sempre proteger os nossos filhos. E a gente faz planos, né? A gente imagina muito que vai ser de um jeito e nem sempre vai dar pra ser daquele jeito, né? Então a minha intenção ao gravar esse vídeo é ajudar outras mães que estejam passando pela mesma situação. Totalmente isso, porque a gente se sente muito solitária. A gente acha que só o nosso filho não atingiu os marcos ali, não tá falando, não tá fazendo as coisas. A gente só acha que só nossos filhos estão assim. E não, às vezes tem uma pessoa do seu lado que também tá na mesma situação, mas não tá falando nada porque tem vergonha de falar. E eu super entendo as mães que não querem compartilhar o seu dia a dia com filhos assim, porque é uma coisa muito pessoal, é muito íntima. Mas, então assim, o que eu suspeito que a Micaela tenha, seja, né, é autista, né? Mas ainda não tem nada fechado, né? Como está a situação hoje, né? Atualmente, como está hoje. A gente tem que fazer esses 2 exames que a Micaela precisa fazer, que eu deixar o nome aqui embaixo, que ela precisa fazer esses 2 exames. A gente ainda está no meio do processo. Mas eu decidi compartilhar para que outras mães pudessem também talvez dar esse estalo. De repente seu filho tá com essas dificuldades e você tá achando que com o tempo isso vai melhorar. E quanto mais rápido a gente conseguir trabalhar com os nossos filhos, incentivar eles, né? Quanto mais rápido a gente conseguir incentivar os nossos filhos e ensiná-los, estimulá-los, eles conseguirão aprender mais rápido, né? Tem uma coisa chamada neuroplastia, né, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de... Eu não sei explicar direito, mas é tipo de se modificar, sabe? Eu creio que seja isso. Eu vou deixar a definição aqui embaixo certinho. E isso acontece até os 3 anos com maior facilidade. Então a minha luta é para que a Micaela receba logo um diagnóstico, para que a gente comece a estimular ela o mais rápido possível com terapias e tudo mais. Só que eu quis abrir isso aqui no canal porque eu já vou começar a estimular a Micaela de acordo com as coisas que eu já aprendi. Então tem algumas atividades que eu já vou começar a fazer com a Micaela, que eu já até fazia também antes, mas vou começar a fazer com mais frequência, muito mais frequência. Então eu quero trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, de atividades. E essas atividades qualquer criança também pode fazer, então não só crianças que tenham suspeita de autismo, ou que sejam suspeitas, que tenham suspeita de ser autistas, ou sejam autistas, ou tenham qualquer outro problema. Então acho que vai ser um conteúdo também que vai ajudar, né, enfim, as crianças no geral. A gente precisa estimular os nossos filhos o quanto antes, para que eles consigam chegar o mais perto possível das crianças da mesma idade deles, porque isso vai ser importante para eles no futuro. A gente tem orado muito pela Micaela, a gente pede muito a Deus que Ele nos ajude, nos dê sabedoria, que Ele possa modificar tudo o que for necessário modificar no cérebro dela, nas habilidades dela, mas a gente não sabe ainda ao certo como que vai ser, né? Eu sei o que eu posso fazer hoje, né? O que eu posso fazer hoje é compartilhar aquilo que eu sei de alguma maneira, estimular a Micaela com as atividades que eu já tenho aprendido e correr atrás para fechar um diagnóstico dela. Então foi um vídeo bem difícil de gravar pra mim, muito difícil mesmo, mais do que parece. Ainda vai ser bastante difícil para editar.
Ainda devo pensar mais umas 20 vezes antes de postar, mas eu espero que vocês entendam, né? Que é um processo difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau.